Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Você está na TV Revelare, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, se torne membro ou use a chave Pix para contribuir com o nosso canal. Estamos começando mais um encontro. Tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues, e nós vamos falar sobre esse tema. Por que alguns espíritos ficam presos na Terra? Por que não são resgatados? Como assim, Laurinho? Isso não é espiritismo. Olá, Beto. Olá, pessoal. Realmente são perguntas que não condiz com a doutrina espírita, né? E nós vamos tentar aqui conversar um pouco, trazer reflexões acerca do que explica o espiritismo sobre os espíritos aqui na Terra. Beto. Muito bem. A questão é a seguinte: por que nós estamos trazendo essa indagação? Porque alguns espíritos ficam presos aqui na Terra e por que não são resgatados? É que se você pesquisar na internet, você vai ver vídeos que estão relacionados diretamente com esse tema. E nesse sentido, a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu gostaria de começar dizendo, né, que isso não é espiritismo. A doutrina espírita não fala de prisão em qualquer lugar do universo para espíritos. Quando muito, você vai encontrar em obra mediúnica. E, nesse sentido, obras que não passam pelo crivo do controle universal. Nesse sentido, também é importante a gente ter prudência. Kardec nos inspirou a não sermos levianos quando nós estivermos estudando a doutrina espírita. Então, Laura, o que pode acontecer de fato para o espírito? Ou seja, por esponte própria, por vontade própria, ou às vezes ele nem tem conhecimento disso e ele, mesmo após morrer, continua por aqui. Mas tem algumas questões de O Livro dos Espíritos, eu gostaria de te ouvir também. Então, o primeiro ponto a destacar é o espírito, o ser humano, ao desencarnar, então, o espírito livre, ele, nesse momento de passamento, está no estado de perturbação. Bom, há espíritos, e a doutrina espírita vai nos ensinar isso, que nem acreditam estar mortos, nem sabem que morreram. E que continuam suas atividades normais como quando encarnados. Por que estão ligados à Terra? Porque é o lugar de domicílio, onde ele vai desenvolver. E ele pode ir deste mundo para um mundo semelhante, para ter novos aprendizados, ou outros aprendizados desse outro mundo, como ele pode ir para mundos inferiores a esse, onde ele vai adquirir mais conhecimentos. À medida em que o espírito se eleva, ele vai conquistando condições de ir para mundos mais elevados. Mas ele não está preso, ele está no processo de aprendizado que é inerente à sua inferioridade. A ideia de que há resgates é uma ideia equivocada, oriundo de obras mediúnicas, onde tem equipes de espíritos que vão resgatar quando isso, em verdade, não existe. É preciso raciocinarmos com Kardec. Né? Os espíritos estão entre nós, se acotovelando. Espíritos de todas as ordens. Uns terra a terra, como se diz, estão muito ligados ao plano terrestre mesmo. Outros estão pairando no espaço em torno do nosso planeta. Outros vão para outros mundos à vontade, porque já conquistaram essa condição. Mas, né, o espírito é fluídico. Então, não tem nada que o resgata, não tem nada. O espírito ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Enquanto está no seu estado de perturbação, ele não tem consciência de si. Ao sair desse estado de perturbação, ele vai recobrando essa consciência. E lembrando que os espíritos se agrupam por semelhança, por afinidade, por simpatia. É isso que nos ensina
o Espiritismo, Beto? E para a gente, então, deixar claro que não existe essa coisa de espírito preso à terra e também resgate desses espíritos, a gente vai aqui para as questões 330 e seguintes, né, que vai tratar do retorno à vida corporal, prelúdio do retorno, né? E aí tem uma pergunta, 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também os indiferentes e os poltrões. Mas isso ele não faz impunemente, pois ele sofre com isso, como aquele que recusa o remédio e que o pode curar. Então ele pergunta assim: mas e se o espírito se sentisse muito feliz na condição mediana lá no mundo espiritual? Ele vai dizer assim: olha, ele não vai ficar lá indefinidamente, né? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai sentir necessidade de evoluir, portanto ele vai reencarnar. Ora, então esses espíritos que nem se dão conta da reencarnação, porque nem mesmo a compreendem, né? Aqueles, a pergunta 331 é interessante, né? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, aos que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, veja bem, para aqueles que têm algum conhecimento, mas está incerto quanto ao futuro, ele está sofrendo. Mas tem o indiferente, que, como nós lemos agora na outra pergunta, mais cedo ou mais tarde ele sente uma vontade de encarnar ou de reencarnar, porque isso é lei universal. Então não tem espírito preso aqui na Terra, não tem espírito que está preso lá em Plutão, nem o Hitler, nem ninguém. Não tem. A justiça divina, ela trabalha diferente da justiça humana. Penitenciária só existe para nós. As leis que regem o mundo espiritual são outras, não são as nossas, né? Deus é a inteligência suprema, então ele deve ter algumas leizinhas bem melhor do que as nossas. O nosso sistema judiciário é para nós. Deus não tem esse sistema judiciário. Então não tem espírito preso a lugar nenhum. O espírito está vinculado ao orbe ao qual ele evolui, em razão da sua própria evolução intelecto-moral. Então, por sintonia, preferência, simpatia, vai se reunir com as assembleias dos espíritos, que são pertencentes à sua família espiritual, mas não está preso. Tanto que ele pode ser atraído para um planeta, como o Lauro diz, para um planeta semelhante, que tem as mesmas condições. Pode ir até para o inferior, para fins de aprendizado próprio, também para o auxílio. E mais, pessoal, questões 262 e 262A de O Livro dos Espíritos vão nos ajudar também a entender esse tema, Laurinho. Por quê? Porque essas questões aqui são fundamentais. Ela fala do espírito simples e ignorante, mas fala também daquele espírito que está renitente, um espírito duro. E aí nós vamos aprender que Deus vai colocar ao lado desses espíritos, bons espíritos, espíritos superiores, que exercem uma atração moral irresistível e que vai aconselhá-los a reencarnar e eles reencarnarão. Não estão presos, nem do lado do mundo espiritual, nem no lado dos encarnados e muito menos ao planeta, porque não existe esse tipo de regra para as leis divinas. As leis que nós estudamos no Espiritismo é um conjunto que está lá no Livro dos Espíritos. Eu encerro por aqui, devolvo para o Lauro para a consideração final e a gente se encontra no próximo vídeo. E o que é muito difícil de compreendermos que o espírito, a alma, ele tem em torno de si um envoltório, que são fluidos, aglomerados de fluidos, que a doutrina espírita vai chamar de perispírito. E que nesse perispírito, o espírito, ele forma a imagem, então aqui no caso da sua última encarnação, ou aquela no qual ele deseja, e que essa
essa imagem, ela é uma aparência. É só uma aparência. Ela não é um corpo físico, um corpo espiritual físico, como querem entender. Mas sim, é um envoltório fluídico que ali está formado a aparência da sua última encarnação ou de alguma encarnação. Mas lembre bem essa palavra, uma aparência. Vamos pensar nisso, pessoal. Forte abraço a todos, fique com Deus.